Suas mãos, abra mesmo no Evangelho de João, glória a Jesus, capítulo de número 7, verso 37. João, capítulo 7, Evangelho de São João, capítulo 7, verso 37, para a nossa meditação na palavra do Senhor. Iremos ler 2 versículos da palavra de Deus, e eu creio que o Senhor garante a nossa vitória através da sua palavra. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. João, capítulo 7, verso 37. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? E diz assim a Bíblia Sagrada: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória a Deus. Ore comigo. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, sabemos que o Senhor é a fonte de água viva, a água purificadora que jorra do trono do Pai, para saciar a sede do mais vil pecador. Oh, meu Pai, que nesta noite, como uma fonte inesgotável, a tua palavra venha jorrar em cada coração, lavando, purificando e saciando a sede da alma, pois há poder nesta palavra. Deus de graça, Deus de maravilha, Deus de poder e vitória, invocamos ao teu nome e estamos aqui nesta noite para receber esta palavra que tem o poder de libertar, de transformar, de sarar e de fazer maravilha. Que diante desta palavra todo mal caia por terra, as trevas sejam dissipadas, ó Pai, e o teu nome venha a ser glorificado. Ó Deus poderoso, vai jogando por terra toda investida de Satanás, vai repreendendo todo o mal, Senhor. Venha dar direção e revelar a tua palavra aos nossos corações. Fala segundo a tua vontade, com poder e autoridade, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar e aplaudir a Jesus, ele merece. Bate palma da glória a Deus. Glória a Deus. Cante comigo assim: Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre acontecer, repreende o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre acontecer, repreende o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, Jeová, manda poder, Jeová, para nós aqui, manda poder, Jeová, manda poder, para resistir os temporais que hão de vir. Remove as águas, retira as pedras e manda fogo lá do céu. Remove as águas, retira as pedras e manda fogo lá do céu, e manda fogo. Amém. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe nosso irmão Rubinho, nossa irmã Eliane, que nos visita, né? O Samuel hoje também está ali, a nossa irmã Lala nos visitando. Deus abençoe esta família, né? Glória a Deus. Também a nossa irmã Ione, né? A irmã Ione está... O lugar dela aqui em Bujaru, mas ela quer ficar lá para a colônia. Ela vai para lá, quando ela chega de lá já doente. Ela chega aqui, ela fica boazinha. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ter que fazer uma campanha para ela não se acostumar mais lá na roça. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmão, para nós, a promessa do Espírito Santo. Que promessa maravilhosa, né? O homem, irmão, sem o Espírito Santo de Deus, ele é como uma folha que se solta da árvore, né? E é levada pelo vento. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é vazio, anda sem rumo e sem direção. Glória a Deus. Tem a sua vida sedenta, sua alma sedenta de Deus.
porque só Deus, só Jesus pode saciar a alma do homem. O homem pode buscar outras fontes, né? Nós podemos ver que hoje cada pessoa, irmãos, ela se esforça ao máximo e vai ao seu limite para conquistar, para galgar uma posição na sociedade. Aleluia! Pastor, é errado estudar, se formar ou trabalhar para adquirir riquezas ou bens? Não, não é errado. Só que tudo isso que o homem pode conseguir aqui na terra não é capaz de saciar a sede da sua alma. Ele pode se tornar um grande empresário, ele pode conquistar muitos milhões, ele pode se tornar um grande fazendeiro, alguém, meus amados, de muitas posses, ele pode se tornar, aleluia, alguém de grande capacidade, eu posso dizer, meus amados irmãos, aleluia, intelectual, porém, nada disso vai saciar a sede da sua alma. Glória a Deus, glória a Jesus. E nós vemos aqui, Jesus estava em uma festa, e nós sabemos, irmãos, que eu creio que ali tinha multidão de pessoas, e não era uma festa comum, era uma festa religiosa que os judeus comemoravam, e ali estava todo tipo de gente, ali estavam os grandes empresários da época, estavam os grandes fazendeiros, ali também estavam os grandes religiosos, mas Jesus, ele se coloca de pé. No último dia da festa, Jesus percebeu que a alma do povo continuava sedenta, aleluia, que todos os rituais que ali foi feito, todas as oferendas que ali foi oferecido, não foi capaz de saciar as almas que ali estavam sedentas, e ele se coloca de pé, aleluia, glória a Deus, e a Bíblia diz que no último dia, aleluia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Porque talvez surja um ponto de interrogação na sua memória, aleluia, quem sabe questionando por que Jesus faz este convite, lança esta pergunta, dizendo: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em João 4,13 diz a palavra do Senhor: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Glória a Deus. 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, nunca mais, aleluia, terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus é a fonte de água viva para saciar a alma do vazio pecador. Meus amados irmãos, quantas pessoas vivendo no engano, dizendo: mas eu também já tenho a minha religião, aleluia, eu também já faço a minha oração, eu também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, já tenho a minha denominação. Outros até quem diga: mas eu já sou um pregador, eu já tenho, aleluia, o meu conhecimento bíblico. Mas eu digo para você que nada disso sacia a sede que há na alma do homem, na alma da mulher. Porque, irmãos, estamos vivendo, o mundo está em caos, porque as pessoas, elas se agridem umas a outra, aleluia, porque estão sempre buscando algo para a sua vida, aleluia. Quem tem dinheiro sempre quer mais, quem tem fama sempre quer buscar mais fama, quer estar sempre no pódio ali, sendo aplaudido, ovacionado, aleluia, mas sempre no recôndito da sua alma, há uma lacuna no seu coração, que a fama não pode preencher, que o dinheiro não pode preencher. A Bíblia narra uma história de um homem, que a Bíblia faz questão de afirmar que ele era rico, um homem cobrador que era chefe
dos cobradores de impostos chamado Zaqueu. A Bíblia diz que este homem era rico, ele tinha riqueza nesta terra, ele tinha dinheiro que dava a ele a qualidade de uma vida boa, de comer a melhor comida, de beber a melhor bebida, de ter a melhor casa, de vestir a melhor roupa, de calçar o melhor calçado, e assim sucessivamente. Porém, irmãos, quando ele ouviu falar da fonte da água purificadora, que sacia a sede da alma, ele saiu da sua zona de conforto e foi ver quem era Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele viu que tudo aquilo que ele tinha era ilusão, que tudo aquilo que ele tinha não poderia dar a ele a maior felicidade, que é quando um homem pecador se encontra com Cristo. Quando ele se encontrou com Jesus, ele viu que ele tinha encontrado aquilo que faltava na vida dele. Ele tinha encontrado a água que saciou a sede, que fazia com que ele viesse viver uma vida sedenta, uma vida cada vez mais debilitada, uma vida raquítica e diminuindo diante das circunstâncias. Mas agora ele viu a grandeza de Jesus, que preencheu aquele vazio, que saciou aquela sede, e ele então recebe Jesus com alegria, aleluia, e começa a se desfazer daquilo que há tanto tempo ele lutou para ter, com todo o seu esforço e a sua capacidade humana. Mas agora ele encontrou a água pura, a água viva, que ele poderia beber e ser saciado. Quem sabe eu falo com pessoas nesta noite, que você também tem procurado em várias coisas, em vários lugares, aleluia, saciar a tua sede. Quem sabe nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, mas a tua alma continua sedenta, continua com sede, e esta sede somente o Espírito Santo, somente a palavra de Deus pode saciar. O povo estava numa festa, se alegrando, meus amados, quem sabe se embriagando, oferecendo as suas ofertas, mas Jesus estava dizendo que somente ele era capaz de saciar a sede da alma. E por isso, no último dia da festa, ele se coloca de pé no meio da multidão e grita em alto e bom som, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A tua alma que está sedenta, quem sabe você tem procurado encontrar a paz, a alegria nas drogas, na cachaça, na prostituição, na idolatria ou em qualquer outra fonte. Mas nesta noite Jesus está dizendo: se você tem sede, somente Ele pode saciar esta sede. A sede da tua alma só Jesus pode saciar. O vazio do teu coração, este vazio, esta lacuna que há no encontro do teu coração, só Jesus pode preencher. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Jesus diz, meus amados, que quem beber dessas águas que tem pelo mundo voltará a ter sede. Você pode ver que as pessoas estão sempre repetindo, aleluia. Muitas pessoas dizem assim: eu vou tomar uma cerveja para esfriar a cabeça, vai ter que voltar tantas vezes lá, porque isso não resolve, não soluciona o problema, pelo contrário, traz mais problema. Aleluia, mancha o caráter do homem, porque o homem embriagado, ele anda como um ébrio, como um louco, aleluia, sem rumo e sem direção. O homem, meus amados, viciado, ele torna-se escravo do vício e de Satanás. Por isso Jesus se coloca à disposição, aleluia, ele se coloca à disposição e ao alcance de todos aqueles que quiserem mudança de vida. Quando Jesus está falando, se alguém tem sede, vinde a mim, beba, ele está se colocando como o único que pode mudar o percurso da história do homem. Aleluia. O homem pode procurar em outros lugares, mas vai continuar, meus amados, sedento, vai continuar vazio. Só Jesus tem, aleluia, a água viva a oferecer, que é a sua palavra, o seu Espírito Santo. O que adianta ser religioso? O que adianta festejar, cultuar ou fazer outra coisa se não tem o Espírito Santo?
Jesus estava falando, estava vendo que estava faltando o principal naquela festa. Ali tinha sacerdote, ali tinha, meus amados, os anciãos, ali tinha os grandes conhecedores, ali estavam os teólogos da época, as pessoas que conheciam a lei de Moisés, ali estavam os ensinadores, ali estavam os fariseus, escribas, ali estava todo tipo de religioso, mas havia uma ausência, aleluia, a alma do povo estava sedento, porque a religião não pode preencher a alma do homem, somente o Espírito Santo, e isso o homem só encontra em Jesus Cristo, Filho de Deus. Só em Jesus o homem encontra esta água viva, esta água salutar, esta água purificadora. Glória a Deus, glória a Jesus. O povo estava ali, mas o Espírito Santo, aleluia, por quê? Porque, aleluia, o Espírito Santo não tinha sido derramado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ou que seja, o povo estava voltado para as coisas dessa vida, como hoje muitos estão voltados para a sua religião, estão voltados para o seu emprego, para o seu trabalho, para o seu salário, né, meus irmãos? As pessoas fazem de tudo para ter dinheiro, as pessoas fazem de tudo para comer, para beber, para vestir bem, para calçar bem. Isso é errado? Não é errado, mas tudo isso é inútil se você tiver tudo isso e não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tudo isso será em vão, será inútil se você não tiver a água que sacia a tua alma, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. A mulher samaritana que se apresentou tirando água no poço de Jacó, ela procurava, meus amados, a paz em vários casamentos, aleluia. Mas Jesus falou: tu já tiver 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. Quer dizer, só Jesus estava dizendo: se tu beber da água que eu te der, quem bebe da água que eu der para essa pessoa, ela nunca mais voltará a ter sede. O homem que fuma um cigarro de birra, ele vai fumar 1, 2, 3, 10 mil e vai continuar sendo escravo do pecado. A pessoa, meus amados, que bebe uma garrafa de pinga, ela bebe uma caixa, ela bebe 2, 10, e às vezes morre bebendo e continua vazio, continua, aleluia, sendo uma pessoa, aleluia, meus amados irmãos, escrava do vício. E isso não vai resolver. Pode beber toda a cachaça do mundo, não vai resolver o problema. A pessoa que é obcecado por dinheiro, que chama-se avareza ou avarento, ele pode conquistar o dinheiro, os milhões do mundo inteiro, mas vai continuar sendo avarento, porque o dinheiro não pode preencher a lacuna que há na sua alma. Mas o homem que busca Jesus e bebe desta água, desta fonte, ele encontra, meus amados irmãos, a força para continuar lutando e vencendo pela fé e ainda alcançar o direito da vida eterna que é dado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. A maior preocupação das pessoas é com o bem-estar físico, não é verdade? Glória a Deus. Amém. Às vezes a pessoa, ela começa a dizer: eu acho que eu engordei uns quilinhos a mais. As mulheres principalmente, né, meus irmãos, elas têm ali um comportamento, glória a Deus, às vezes diferente. Mas parece que eu engordei mais uns quilinhos, vou fazer academia. Glória a Deus, porque quero ser light. Mas o que adianta ter um corpo light e a alma sedenta? Aleluia, Deus. É verdade? É pecado se cuidar? Não, depende do cuidado. Porque cuidar do corpo não é andar pelada, não é andar pelado. Cuidar do corpo não é mostrar o nudismo, não é mostrar vergonha. Amém, meus amados irmãos? Cuidar do corpo começa pela alimentação, não é verdade? Isso não é pecado. Você cuidar da tua saúde, não. Pelo contrário, a Bíblia ensina, a Bíblia fala que Lucas era médico, e como médico eu tenho certeza que ele ensinava os seus pacientes a se cuidarem, né? Não é pecado você procurar um médico da terra, não. Quem diz que é pecado é ignorante e precisa conhecer a Bíblia e o Jesus da Bíblia. Glória a Deus, porque a medicina foi deixada por quem? Meus irmãos, agora não adianta, irmão, ter uma saúde física de ferro, né? Ter um corpo light, bem malhado, e a alma
sedenta, morrendo de sede da verdade, morrendo de sede de justiça, com fome do pão e do trigo vivo que desceu do céu. Glória a Deus, glória a Jesus. A mulher samaritana já tinha tido 5 maridos, e com que ela estava não era dela. Aleluia. E aquilo estava trazendo para ela ali, meus amados, vergonha, porque o horário que ela foi tirar água foi um horário diferente, porque o horário que ela estava, que Jesus se encontrou com ela ali na fonte, ou que ela encontrou com Jesus na fonte do poço de Jacó, era um horário que eu creio que as demais mulheres não estariam ali, para não criticar, para não zombar dela, para não dizer, quem sabe assim, olha, essa daí que gosta de tomar marido alheio, né, meus irmãos? Porque hoje a sociedade é perita em criticar falhas e defeitos. Mas Jesus não estava para criticar, Jesus estava dizendo, olha, se tu quiser, eu tenho água que sacia a tua... Eu tenho água, eu sou a água que sacia a tua sede. Aleluia, tu tem que abandonar esse pecado. Não adianta tu tomar marido de uma, de duas, tu ter 5 ou 3 maridos, isso não vai resolver. Aleluia, Jesus é o suficiente para a alma sedenta. Aleluia, Jesus é poderoso. Mas as pessoas às vezes não querem beber dessa água viva, né, meus irmãos? As pessoas querem satisfazer a vontade da carne. As pessoas querem hoje rede social. As pessoas querem hoje cedo tá mandando o zap para colega, para o colega, né? Aleluia, colega de inferno, colega do pecado, colega da morte. Glória a Deus, porque não quer ser amigo de Cristo, tornaram-se amigo do mundo. Glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão tão viciados nas redes sociais, que nem lembra de Deus, nem na hora que dorme, nem diz obrigado, nem diz obrigado a Deus na hora que sai da sua cama, porque o seu Deus já é o celular, já é a rede social. Está bebendo água suja em poços rocos que não retém as águas purificadoras. Beba da água viva que é Cristo e receba o Espírito Santo na tua vida, que te conduzirá às fontes inesgotáveis que jorra do trono de Deus, nosso Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Outros procuram paz em jogos, que tem de crente aí envolvido em jogos, patrocinando o time, fazendo parte de time e dizendo que é crente, né, meus irmãos? A alma dessas pessoas continua sedenta, estão morrendo de sede da verdade, da justiça, da sã doutrina do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas aquele que bebe da água que Jesus dá, nunca mais terá sede, né, meus irmãos? Nunca mais terá sede, porque quem aceita Jesus nunca se arrepende. Nunca ninguém vai se arrepender de ter aceitado a Jesus. Pelo contrário, muitos que aceitaram Jesus, se não tivessem aceitado, já tinham morrido. Mas quem aceita Jesus passa da morte para a vida. Glória a Deus, Jesus muda. Aquela mulher, aleluia, quem sabe tinha vergonha. A mulher samaritana, quem sabe era uma mulher que tinha vergonha de sair pelas ruas, pelas vilas. Mas agora quando ela bebe da água que Jesus deu, qual foi a água que Jesus deu para ela? A palavra, irmão. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que é a verdade. Jesus deu a verdade para ela. E vejam bem que agora não é mais uma mulher tímida, ela sai e sai evangelizando aquele vilarejo todo, dizendo, olha, eu encontrei a verdadeira fonte que satisfaz a alma. Eu encontrei o homem lá no poço de Jacó e eu vejo que ele é profeta, porque ele falou tudo sobre a minha vida, e depois que eu ouvi a sua palavra, a minha vida mudou. Eu já tenho nova direção, agora eu tenho paz, eu tenho alegria, agora eu posso sair de cabeça erguida, porque as palavras que ele me falou entrou no meu coração, queimou meus pecados e purificou a minha alma. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Só Jesus satisfaz a alma, né, meus irmãos? Foi no último dia da festa que ele se coloca de pé e diz, se alguém tem sede, venha me beba. Aleluia. E quem beber da água que eu lhe dar, nunca mais terá sede, porque aquele que bebe da água que eu lhe der, no seu ventre, no seu interior,
se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Você viu? A mulher samaritana chegou ali com sede e queria água. Jesus deu água para ela. Agora ela não era mais alguém que queria água, agora ela era, meus amados, uma fonte que jorrava, e ela saiu jorrando, e aonde ela foi passando, as pessoas foram caminhando para a fonte verdadeira, porque daqui a pouco estava uma multidão lá ao redor de Jesus, querendo saber quem era ele, e a Bíblia diz que muitos creram pelo testemunho daquela mulher. Muitos creram em Jesus, porque aquela mulher conduziu a muitos até Jesus. Glória a Jesus. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Ele anda diferente, ele fala diferente, se veste diferente, porque do seu interior flui águas vivas que jorram para a vida eterna. Quando você vê um crente abrir a boca para falar besteira, é porque ele não tem o Espírito Santo, ela não tem o Espírito Santo. Quando você vê um crente para contar piada de mentira, para contar lorota, aleluia, para falar imoralidade, é porque a sua alma está morrendo de sede. Ele precisa beber da água viva, que é a palavra de Deus que liberta, que transforma. Porque quem bebe da água que Jesus dá, ele é uma fonte que jorra para a vida eterna, ou que seja, ele também tem água para dar para quem está sedento. Ele fala de Jesus, ele prega a doutrina, ele vive a doutrina, ele fala que Jesus é santo e que o seu povo tem que ser santo como ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E hoje o Senhor traz esta palavra para nós. Será que você já bebeu desta água? Você tem o Espírito Santo na tua vida? Se não tem, ainda é tempo de você ter. Beba desta água quando você pode, porque vai chegar um tempo, muitos vão querer, mas vai ser tarde demais. Muitos vão querer, mas vai ser tarde, que nem aquele rico, que quando quis beber água, não podia, estava no inferno, e havia um abismo que separava e impossibilitava ele de beber a água para refrescar a sua alma, que estava ardendo em chamas. Muitos rejeitam Jesus hoje, muitos ouvem a palavra, ouvem a sã doutrina, porém faz tudo ao contrário, prefere beber água suja dos poços imundos, da idolatria, da mentira, do engano. Mas um dia vão querer beber da água viva e será tarde demais. Hoje, assim como foi no último dia da festa, Jesus ainda está dizendo: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Ele está dizendo: se alguém tiver, Jesus é a fonte, mas aquele que tem sede é que tem que beber. Aleluia. Ou que seja, é você que tem que aceitar o querer de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus na sua vida. Como fonte, Jesus está dizendo: vinde a mim e beba. Ele é água suficiente para saciar a alma, mas é você que tem que chegar nele e beber. Parar de beber dessa água suja, podre, imunda, dessa internet maligna, aleluia, desses vícios diabólicos, satânicos, glória a Deus, desses costumes profanos, abandonando a idolatria, a mentira, abandonando o pecado e o mundanismo, aleluia, e bebendo da água purificadora que é o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe,